Fala pessoal, então, na aula de hoje nós vamos falar sobre calores de reação. O que vem ser calores de reação? Calores de reação vão ser os valores de ΔH que vão estar na presença de um mol de uma certa substância, que a gente vai estar tratando, a 25 graus Celsius e a 1 atm. Essa temperatura e pressão você não precisa gravar, são só condições que a gente normalmente fala das CNTP, ou seja, condições normais de temperatura e pressão. A gente pode ter diferentes calores. A gente pode ter os calores associados aos estados físicos, a mudança de estados físicos. Como a gente pode ter calor de fusão, a gente vai ter, por exemplo, água no estado sólido gerando água no estado líquido. Ou seja, a gente viu na aula passada que esse processo trata-se de um processo que é endotérmico, porque absorve calor, tá certo? Então, se ele pedir, por exemplo, calor de fusão da água, você vai ter que mostrar a reação e dizer que também o ΔH é positivo. Mas isso aqui, quanto ao ΔH, não necessariamente que isso aí só se mesmo ele pedir. Por exemplo, a gente pode ter calor de solidificação, que é justamente o processo contrário a esse. A gente pode ter água do estado líquido passando para o estado sólido. Ou seja, esse processo já é um processo exotérmico, ou seja, que libera calor, como a gente viu na aula passada. Ou seja, a gente também pode ter o calor de vaporização, ou seja, água do estado líquido passando para o estado gasoso. Nesse caso aqui, a gente também sabe que é um processo que absorve calor, sendo então um processo endotérmico. Também podemos ter, por exemplo, calor de liquefação ou de condensação, ou seja, quando a gente tem água, estado gasoso passando para o estado líquido, que também vai ser, nesse caso, um processo que vai liberar calor, ou seja, ΔH menor que zero. A gente pode ter também chamado calor de solução. O que significa calor de solução? Que a gente vai ter uma certa substância, como que, por exemplo, peguei HCl, por exemplo, no estado gasoso, e que de um certo estado físico esse vai passar por um processo que vai transformar em estado aquoso, ou seja, corresponde à adição de água ao meio, tá certo? Então, que pode ser representado por AQ ou pela própria água líquida. Ou seja, quando a gente adiciona água nesse meio, ele fica no estado aquoso, como eu coloquei pode ter essas duas formas aqui de representação. Ou seja, HCl gasoso mais a água líquida vai gerar o HCl aquoso, a mesma substância, só que na forma aquosa. A gente também pode ter o calor de neutralização. O que seria o calor de neutralização? Basicamente, se a gente lembrar, é o que corresponde à nossa reação de neutralização que a gente estuda em geral 2. Ou seja, a gente vai ter a reação entre um ácido reagindo com uma base. Isso vai gerar o quê? Sal e água, tá certo? Então, basicamente, se baseia nisso o calor de neutralização. Um ácido, nesse caso, primeiro caso aqui, HCl, ácido clorídrico, com o hidróxido de sódio, vai liberar cloreto de sódio e água, ou seja, um sal e água. Mesma coisa aqui, a gente tem HNO3, que é um ácido nítrico, reagindo com hidróxido de potássio, que é uma base, e vai gerar um sal, nitrato de potássio e água. Tá certo? Esses calores de neutralização, você não precisa ficar sabendo se é endotérmico ou exotérmico, isso aí é a própria questão, tem que testar, você não é obrigado a ficar gravando o valor de ΔH. Agora, um calor muito importante que a gente tem é o chamado calor de combustão, ou seja, que toda combustão, por consequente, vai ser um processo que vai liberar energia, ou seja, um ΔH menor que zero. Consequentemente, isso significa que é um processo exotérmico, certo? Valores também você não precisa ficar gravando, só basta que você saiba que é um processo exotérmico para você poder efetuar as questões. Além disso, toda queima, o que seria a combustão? É toda queima a partir de O2, que quando é completa, na maioria das vezes a gente vai considerar combustão completa, vai liberar CO2 e água. Por exemplo, a gente tem aqui esse C2H6, que é o nosso etano. Ou seja, se ele pede para você calor de combustão do etano, por exemplo, basta que você esquematize a reação dele com O2 e vai gerar CO2 e água. Mas se você reparar, essa equação não está balanceada. A gente tem 2 carbonos aqui, tem um carbono aqui. A gente precisa sempre deixar essa equação balanceada. Então, como que a gente faz para balancear a questão? Por o próprio método de tentativas. Ou seja, a gente tem 2 carbonos aqui a gente só tem um. Então, a gente coloca um 2 aqui na frente. Aqui a gente tem 6 hidrogênios, aqui a gente tem 2. Então, aqui a gente vai multiplicar por 3, que 3 vezes 2 vai dar 6. Agora, vamos ver a quantidade de oxigênios. Aqui a gente tem 2 vezes 2, 4, mais 3, 7. A gente tem 7 daqui. Só que aqui a gente tem 2. Então, o que a gente multiplica? A gente vai ter que multiplicar por 7 sobre 2. Ou seja, que é esse 2 aqui dividindo. Vai cortar com 2 daqui que está no índice do oxigênio, restando 7 oxigênios. Então, assim a equação fica balanceada. Tá certo? Bom, mais um exemplo. C6H10
e reagindo com O2, gerando CO2 e água. Ou seja, se a gente desse calor de combustão dessa substância aqui, basta você esquematizar, reagir com O2 e vai liberar CO2 e água. A partir disso, só balancear a equação. Ou seja, aqui a gente tem 6 carbonos. Então aqui a gente vai ter também, tem que multiplicar por 6, porque aqui a gente só tem 1. Hidrogênio, a gente tem 10. Aqui a gente tem 2, então vamos multiplicar por 5. Aqui, se separar, a gente tem 6 vezes 2, 12 oxigênios, mais 5, 17. Então, como aqui a gente já tem 2, então a gente vai multiplicar por 17 sobre 2. Se aqui, por exemplo, se for um composto que só tem carbono e hidrogênio, e no outro lado, se você contar as quantidades de oxigênios dá um número ímpar, basta você repetir esse número ímpar aqui e dividir por 2. Depois eu te passo melhor esse macete aqui com relação ao balanceamento do oxigênio, tá certo? Vamos mais um exemplo. Por exemplo, a gente tem a combustão do próprio enxofre, ou seja, S mais O2. Só que, por exemplo, se ele fala para a combustão do enxofre puro, a gente não, se a gente reparar, a gente não tem carbono aqui para poder liberar, nem hidrogênio para poder liberar água, tá certo? A gente tem como liberar CO2 e água. Então, nesse caso, esse tipo de combustão vai ser uma própria combustão mesmo, só de síntese, tá certo? Então, vai ser o enxofre mais O2 vai gerar o próprio SO2. Nesse caso, a gente nem precisa se preocupar com o balanceamento. A mesma coisa aqui, ó. A gente tem a combustão, por exemplo, do gás hidrogênio. A gente não vai ter um carbono aqui para poder liberar CO2, mas tem como a gente liberar água, nesse caso. Porque a gente vai estar sempre reagindo com O2. Então, nesse caso, H2 mais O2 vai gerar água. H2 tem 2 hidrogênios aqui, então tá balanceado. Mas oxigênio, se você reparar, tem 2 oxigênios aqui e tem 1 aqui. Então a gente tem que, como tem 1 aqui, a gente pode multiplicar por meio para poder balancear essa equação, tá certo? Se ficou alguma dúvida quando esse calor de combustão, pode só mandar mensagem nos comentários para tirar sua dúvida. Agora, o que seria um calor de ligação? Vai ser a variação de entalpia observada na quebra de 1 mol de ligações. Ou seja, quando a gente vai estar quebrando uma certa ligação, por exemplo, se a gente for quebrar, por exemplo, eu deixei como exemplo aqui a água. Se a gente parar, ó, a água, a gente tem, nesse caso, quando a gente fala de calorização, a gente tem que saber bem a fórmula estrutural dos compostos. Ou seja, a gente tem um oxigênio ligado a um hidrogênio ligado a outro hidrogênio. O que seria o calor de ligação? É justamente o calor necessário para a gente quebrar essas ligações. Ou seja, a gente vai quebrar essas ligações aqui que a gente tem entre o oxigênio e o hidrogênio. E cada dessas ligações vai ter um certo valor, tá certo? Então, o que a gente, por exemplo, nesse caso aqui, eu coloquei aqui que o dado da ligação hidrogênio e oxigênio possui um calor de 460 quilocalorias. Qual seria o calor de ligação dessa molécula de água? Seria o quê? Quantas ligações hidrogênio e oxigênio eu estou quebrando? Eu estou quebrando 1, 2 ligações, oxigênio e hidrogênio. Então, a gente vai pegar esse valor da ligação, 460, e vai multiplicar por 2. Porque são 2 ligações. Se a gente fazer essa multiplicação, a gente vai ter 920 quilocalorias. Esse vai ser o calor de ligação da água, por exemplo. Certo? A mesma coisa você vai fazer quando for qualquer outra substância. E uma coisa importante que a gente tem que saber é o quê? Quanto maior a energia para quebrar a ligação, mais estável essa ligação vai se tornar. Por exemplo, a gente tem aqui os calores de ligação do H2, O2 e N2. O H2 possui uma energia de ligação aproximadamente 400 quilocalorias. Esses valores são aproximados. O oxigênio possui um calor de ligação de aproximadamente 500, enquanto o N2, 700. O que justifica? O que esses valores nos dizem com relação a isso? Que quanto o nitrogênio, por possuir maior quantidade de calor, ele vai ser a forma mais estável, ou seja, vai ser mais difícil de quebrar essa ligação. Por quê? Se a gente observar fórmulas estruturais desses compostos, por exemplo, aqui, ó, o hidrogênio, ele só faz ligação simples. Então, facilmente, a gente pode quebrar essa ligação. Agora, para a gente quebrar uma ligação, por exemplo, do oxigênio, que é uma ligação dupla, exige muito mais energia para poder quebrar essa ligação. Enquanto a ligação tripla do N2 vai exigir uma energia muito maior ainda, como a gente pode ver com esses valores aqui. Então, quanto maior for a energia de ligação, mais difícil vai ser quebrar essa molécula e, consequentemente, mais estável ela vai ser, tá certo? Isso é algo muito importante para a gente saber. Agora, o último calor que a gente vai ver hoje é o calor de formação. O que seria o calor de formação?
Trata-se da formação de um molde de uma substância a partir dos elementos padrões, ou seja, substâncias simples. Vamos tentar entender o que seria isso. Por exemplo, eu quero formar a água. Eu vou pensar vou analisar primeiro quais elementos que compõem a água. A gente tem o hidrogênio e a gente tem o oxigênio. A partir disso, a gente pensa nas moléculas mais de substâncias simples, ou seja, mais simples, que contém cada um dos elementos. Por exemplo, o hidrogênio, a forma mais simples da gente obter o hidrogênio é pelo gás, é o H2, é o mais conhecido que a gente tem. Agora, o oxigênio, o mais conhecido que a gente tem, é o que? É o próprio gás oxigênio, no estado gasoso. Então, essa vai ser a reação que vai justificar o calor de formação da água, tá certo? Só que se você reparar, essa equação não está balanceada. A gente tem 2 hidrogênios dos dois lados, então a gente precisa multiplicar aqui por meio para poder balancear. Mas, por exemplo, nesse caso da água, aí, o calor de formação da água é isso. Ou seja, a gente vai pegar cada uma das substâncias simples que compõem essa molécula e vai botar para reagir entre si para gerar tal substância. Esse vai ser o calor de formação. Agora, por exemplo, calor de formação do ácido sulfúrico. Bom, ácido sulfúrico, a gente sabe que fosse fórmula H2SO4, ou seja, a gente tem hidrogênio, enxofre e oxigênio. Forma mais simples que o hidrogênio é o próprio hidrogênio. O enxofre, a gente tem o próprio enxofre puro, ou seja, enxofre sólido. O oxigênio, a gente tem o O2, gasoso. E isso vai gerar o H2SO4, tá certo? Então, por exemplo, o hidrogênio já está balanceado, enxofre também, só que o oxigênio aqui a gente tem 4, então a gente tem que multiplicar aqui por 2 para poder balancear. Esse seria o calor de formação do ácido sulfúrico. Ácido fosfórico. Ácido fosfórico é o H3PO4. A gente tem hidrogênio, a gente sabe que é o H2, mais fósforo, o próprio fósforo puro, mais o oxigênio é o gás oxigênio. Isso vai gerar H3PO4. Hidrogênio, a gente tem 3 aqui, a gente tem 2, então a gente multiplica aqui por 3 sobre 2 para poder balancear. Lembrando que desse lado direito, no calor de formação, sempre tem, a gente nunca muda com o valor, sempre é a formação de 1 mol de substância. Fósforo, a gente tem 1 aqui, também tem 1, e oxigênio a gente multiplica por 2 para poder balancear. Calor de formação do hidróxido de sódio. Hidróxido de sódio tem fórmula NaOH. Ou seja, a gente vai pegar o quê? Na, sólido, forma mais simples, mais gás oxigênio e o gás hidrogênio. Isso vai gerar NaOH. Oxigênio tem 2 aqui e tem 1 ali, então a gente multiplica por meio. Hidrogênio tem 1, aqui tem 2, então a gente também multiplica por meio para poder balancear. Esse é o calor de formação do hidróxido de sódio. Carbonato de